Hello, my friends! Meu nome é Lawane. Bom dia, meu nome é Gustavo. É hello, my friends. Hello, é só você, amor. Esse é o primeiro vídeo do nosso canal, que a gente vai falar sobre o nosso processo de mudança para Portugal. Então, sejam muito bem-vindos, que vocês tenham um dia abençoado, maravilhoso, protegido por Deus. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o processo de mudança, como que foi para cada um, e depois a gente vai fazer um vídeo também falando sobre os valores. Quer falar primeiro? Não, pode começar a falar. Não? Eu sempre tive vontade de morar fora, desde a minha adolescência, sempre tive, mas parece que era muito distante da minha realidade. E há 2 anos atrás eu fui na casa de uma amiga minha, a Jéssica, amiga, te amo. E ela tava me falando sobre uma moça que ela seguia, que tinha mudado pro Canadá, que tava morando lá com a família dela fazia 4 meses. E aí eu lembrei da vontade que eu sempre tive de viajar, de morar fora, né? Voltei pra casa, contei pro Gustavo. O que você acha? Eu acho que talvez dá certo, não dá certo, enfim. De primeiro momento a gente pensou que era fora da nossa realidade. E a gente pensou, vamos fazer só uma viagem para conhecer o Chile, para conhecer a neve, enfim, né, fazer uma viagem internacional. A gente começou a ver sobre essa viagem, mas eu fiquei com aquilo na cabeça da gente poder viajar para morar, né, para imigrar. E fazendo vários orçamentos, vendo vários vídeos, a gente maratonou todo o canal do YouTube dessa moça, maratonou todos os vídeos do Instagram dela. E o Gustavo também teve muita vontade de mudar. E aí a gente trocou a viagem do Chile, que seria um passeio, para mudar para o Canadá. Nesse processo, eu comecei a fazer uma faculdade na Anhanguera, à distância, para poder fazer um college no Canadá. E seria a opção mais viável para a gente poder ir para lá, que seria o visto de estudo, né? E eu poderia levar a minha família. Só que dentro de um ano que a gente tentou organizar a nossa ida para o Canadá, nada estava dando certo. Tava tudo muito complicado, a gente não conseguia organizar nossas contas, não conseguia colocar o pingo nos is no nosso casamento. E até junho do ano passado, que o objetivo ainda era ir para o Canadá em 4 anos, a gente tinha R$ 300 na nossa conta, o meu carro tinha dado busca e apreensão, a entrada do meu apartamento estava atrasada, né? Era para ter quitado e ainda estava atrasada. E eu e o Gustavo brigava demais por causa de dinheiro, muito, muito, muito. E aí o Gustavo foi fazer uma pescaria com um amigo dele. Vai, fala, amor. Nessa pescaria, gente do céu, mudou tudo. Uma conversa e eu vou te falar, hein? Acabou resolvendo tudo que eu precisava resolver na minha vida financeira. E depois disso, foi só que Deus abençoou. Foi que a gente conseguiu chegar onde a gente chegou hoje. Foi graças a essa conversa que eu tive. E a gente pôs os pingos no i, né? Assim que eu voltei dessa pescaria. E nisso foi se ajeitando conforme o tempo, a gente foi conseguindo ajeitar as contas e foi conseguindo juntar dinheiro. Eu não sei como, mas a gente conseguiu quitar o apartamento, quitou o carro, quitou tudo que nós tínhamos que quitar. Tipo assim, não foi questão de sorte, nada disso, foi questão de nós batalhar. Não foi só questão dessa conversa que eu tive com um colega meu, e que chama BR, ele vai estar assistindo certeza. E, cara, foi tipo assim, Deus, na verdade foi Deus na nossa vida. Porque a gente, depois dessa conversa, eu consegui ajeitar minha vida financeira, ela ajeitou a dela também. Como a gente é um casal, isso serve pra todo casal. Dinheiro é um só, gente. É meu e dela, dela e meu. É só isso que a gente tem que pensar. Quando a gente casa, esse é o pensamento principal. Um casal chegar onde a gente chegou com os objetivos que a gente tem muito mais objetivos nessa vida. É um primeiro passo que a gente deu hoje, que futuramente pode ser muito mais. Vai chorar? Não, vou não. É um primeiro passo que a gente deu, que a gente vai conseguir muito mais, se Deus quiser. A gente sempre busca Deus em primeiro lugar, para a gente poder buscar nossos objetivos. E eu espero que a gente consiga buscar muito mais, seja aqui em Portugal, né? Que a gente veio para cá para poder buscar uma qualidade de vida boa. Tomara que seja aqui. Se não for aqui, vai ser em outro lugar, seja no nosso país de origem, não tem problema. Mas o objetivo a gente tem, a gente conseguiu, a gente viu que a gente consegue chegar aonde a gente quer. Isso foi um sonho realizado. Então, resumindo, até um ano atrás a gente tava. Fazia menos de um ano que a gente tava casado, né? Aí fez um ano que a gente tava casado nesse meio tempo. A gente brigava muito por causa de dinheiro, muito por causa de ciúme. E falava em migrar, né? E aí eu falava pra ele, como que a gente vai mudar
como que eu vou mudar para outro país com a minha filha, né? Porque eu sou mãe solo, a responsabilidade da Emanuela é toda minha. Se eu não confio em você nem aqui. Então a gente tinha um problema muito sério, que além do financeiro, era o pingo dos dias do nosso casamento não tá alinhado. E não tava dando certo ir pro Canadá, né? Os nossos planos para ir pro Canadá não tava alinhando. Aí a gente pensou, vamos desistir. Acho que a gente tá dando um passo maior que a perna, não é a nossa realidade. Nós somos pessoas que viemos de família humilde. Acho que a gente tá pensando muito fora da caixa. E aí a minha psicóloga falou, vamos começar então por outro destino? Vamos começar por alguma coisa que seja mais próxima à sua realidade, mas ao invés de desistir, vamos pensar em outra coisa, em outro lugar? E aí começou a aparecer coisa de Portugal pro Gustavo. Aí ele me falou, eu falei, eu não quero, eu quero ir pro Canadá, porque eu vi tudo do Canadá, porque a moça fez assim, assim, assado. Mas enquanto eu tava tentando seguir o passo que ela tava dando com a família dela, pra nós não tava dando certo. E aí quando o Gustavo voltou da pescaria, que a gente alinhou, e aí a gente sentou e eu falei pra ele, eu quero poder contar com você como meu esposo, a responsabilidade maior da casa é sua, não minha. E eu acho que era muito difícil para nós dois, porque eu morava sozinha com a Emanuele e toda a responsabilidade era minha. E eu não queria dividir essa responsabilidade com ele, porque eu achava que ele ia querer ter algum direito de alguma coisa, ou de mandar a Emanuele, enfim, ou financeiramente. E ele também não queria ser muito participativo da forma que ele é hoje, porque eu acho que se ele pensasse, se a gente terminar, eu vou sair lesada por ter me doado tanto. Então, era duas pessoas que estavam casado, mas não estava alinhado. E aí, quando a gente falou, não, vamos desistir ou vamos pensar em outro lugar, a gente falou, então a gente vai pensar em outro lugar, mas a gente não vai ter esse casamento mais, a gente precisa priorizar o nosso casamento. A gente começou a fazer muita oração, né? Colocou a mão no pra fazer oração, eu sempre fiz, mas a gente começou a fazer isso mais junto, em família. Emanuel, você vai me atrapalhar? E a gente começou a fazer isso mais junto em família. E desde quando a gente colocou Deus em primeiro lugar e eu falava para ele, se for da sua vontade, que o Senhor abençoe nossos planos, que o Senhor nos mostre o caminho. Se não for, então tira do meu coração. Porque se não for da vontade dele, não vai adiantar eu pedir, porque ele não vai abençoar. Então eu falava, se for da sua vontade, eu quero. Abençoa o nosso caminho, me mostra o que fazer, abençoa o meu casamento, blinda o nosso casamento. Mas se não for, então tira do nosso coração. E quanto mais eu queria, mais o Gustavo queria também. Todo o processo demorou em torno de 1 ano. Então, até junho do ano passado, a gente estava ferrado, fodido, mal pago. Processo de 1 ano pra cá, que nós vim pra Portugal, mas o processo tava vindo de 2 anos. A gente já tava tentando se organizar para ir pro Canadá, né? Enfim. A gente começou a ver as opções para vir para Portugal. A gente foi e deu o primeiro passo, que era tirar o visto. Quando entrou um dinheiro, a gente foi e tirou o visto. A entrada do meu apartamento que estava atrasada, o Gustavo quitou. As outras contas que estava tudo dando errado, entrou um dinheiro, eu consegui colocar meu carro em dia. Enfim, as coisas foram se organizando a partir do momento que a gente priorizou a nossa casa, ao invés de isso é meu e isso é seu. E desde julho do ano passado, a gente começou nesse processo de vir para cá, procurou várias assessorias para poder ver sobre vistos, sobre casa, apartamento e tudo mais. Então, de julho até dezembro, a gente já tinha pago o passaporte, já tinha pago a assessoria para poder tirar os vistos, já tinha visto algumas pessoas para fazer o relocation, né? Que a gente vai falar sobre os valores em um outro vídeo. E sobre a questão do medo também de adquirir serviço, gente. É complicado, sem confiança. Às vezes as pessoas estão em outro país, para você confiar nela, a gente vai explicar tudo certinho em outros vídeos também. É muito difícil você confiar em cada pessoa. A gente não sabe, a gente não vê a pessoa. Então, pra gente foi muito difícil confiar. Então, teve vários vídeos chamados antes de nós pagar qualquer coisa. E a gente fala pra vocês também, tomem cuidado com quem vocês vão pagar. A gente vai explicar em outros vídeos também, mudando de assunto, vai explicar em outros vídeos, poder deixar certinho pra vocês que vão vir pra cá, vir mais tranquilo, entendeu? A gente vai poder ajudar, a gente vai ajudar, indicando as pessoas que a gente passou, sabe? Que a gente teve um bom atendimento. Os que a gente não teve, a gente E aí todo o processo começou em janeiro. Então, dia 8 de janeiro, a gente deu entrada, recebeu toda a documentação dessa assessoria. Então, a pessoa preenche todos os papéis, tira toda a documentação necessária, manda pra gente em PDF, a gente só vai na papelaria, imprime e tem que colocar no correio para mandar pra VFS. Chegou na VFS, que é uma empresa que vai fazer a análise do documento para depois enviar para o consulado.
De primeiro momento, as pessoas falaram para nós que era 120 dias, que no máximo eram 120 dias corridos. Então, a gente já tinha se organizado dentro desse período de 120 dias. Mas acontece que teve greve, atrasou e a pessoa meio que garantiu que ia ser assim. Enfim, é assunto para outro vídeo. Mas tudo começou, a gente começou a contar o prazo a partir do dia 8 de janeiro, quando a gente começou a receber a documentação. Dia 15 de janeiro a gente colocou o documento no correio, dia 14, né? Dia 14 a gente colocou o documento no correio e chegou na VFS. E demorou 62 dias para a VFS gerar um número de protocolo, ou seja, que eles analisaram o nosso documento e ia enviar para o consulado. Dia 20 de março, eles geraram o número do protocolo. O consulado recebeu o nosso documento dia 2 de abril. Então demorou praticamente mais 3 semanas para o consulado receber nosso documento, né? Em abril, que já estava quase no prazo ali da gente receber de volta, estava chegando no consulado. E dia 30 de maio, a gente recebeu a notícia de que tinha sido aprovado tanto o meu visto quanto do Gustavo, que a gente estava recebendo os documentos de volta. E a nossa passagem estava marcada para o dia 28 de maio. Por causa de 2 dias a gente perdeu as nossas passagens. Então eu explico pra vocês, gente, não compra passagem antes de chegar o visto. Sinceramente, não compra, não confia em ninguém, porque é difícil, vocês perdem, é uma dor, a gente teve um prejuízo de mais ou menos 18 mil reais. Mas a gente vai explicar no outro vídeo quando a gente for falar de valores. Mas de primeiro momento foi isso, a gente enviou o documento dia 14 de janeiro e recebeu o documento dia 30 de maio. Nesse período de 14 de janeiro a 30 de maio, todo mundo da minha família já estava ciente, na família do Gustavo também, porque a gente foi ficar na casa da mãe dele, que a gente já ia vir. Só que é assim, parece que você tá com um P lá e outro cá, parece que você tá preso, né? Parece que é mentira, pra vocês entenderem, parece que é verdade, mas não é. Você não consegue idealizar aquilo de forma concreta até que realmente esteja acontecendo. Tanto que quando a gente chegou aqui no aeroporto do Porto, que a gente foi passar pela imigração, eu ainda falei pro Gustavo, eu tô com a mesma sensação de quando eu comprei meu apartamento. Eu só vou saber que é verdade na hora que eu entrar pra dentro do país. Na hora que ele falar que, ó, seu visto foi aprovado, você passou na imigração, pode passar por aqui. Que foi a mesma sensação no meu apartamento. Eu comprei, fiquei 2 anos pagando sem ter o apartamento, eu peguei a chave e eu tinha medo de alguém bater na porta e falar, nossa, deu algum problema, você devolve a chave e sai. Então era o mesmo sentimento. Mas no fim deu tudo certo. Só que esses 5 meses foram muito desgastantes pra mim. A minha sorte é que o Gustavo tem muita paciência, o Gustavo é muito mais calmo do que eu, ele tem muita paciência, só que eu senti muita coisa que eu não consigo nem colocar em palavras, porque alguns momentos eu achava que eu tava surtando, alguns momentos eu achava que eu tava sonhando, que isso não era realidade, algumas vezes eu achava que não ia dar certo, é um misto de sentimento muito grande, algumas vezes eu tava enlouquecida de felicidade, então é um misto de sentimento. A minha sorte é que o Gustavo, ele é mais equilibrado, eu sou muito racional, mas nesse processo eu não consegui ser. Teve até um dia antes de eu sair do trabalho que eu tava sem dormir, fazia 4 dias sem dormir. E eu tava muito cansada, muito, muito cansada. E eu comecei a chorar de cansaço. Eu saí do serviço, passei na casa da minha mãe, peguei um antidepressivo dela, tomei e dormi. E eu fiquei 2 dias dopada. Porque eu não tava mais suportando o cansaço que o meu corpo tava. Então, pra mim, foi um processo muito doloroso. E eu sabia que ia ser assim. Só que não tem como explicar o que você sente, qual que é esse processo, até que você esteja passando por esse processo. Então a minha sorte foi que o Gustavo foi um pouco mais calmo, mas pra mim, todos esses meses, por mais que eu sabia que tinha um prazo, principalmente quando ultrapassou o prazo, quando a gente teve prejuízo das passagens, eu entrei em desespero, porque, gente, perder quase 20 mil reais não é brincadeira. Isso aqui, ó, em um ano, isso aqui, pra você organizar as contas, deixar tudo em ordem pra poder vir. E aí você perde quase 20 mil, que era da nossa reserva que a gente tinha pra trazer aqui. Então, me deu uma baqueada muito grande, mas no fim deu tudo certo, né? Oração de mãe nunca falha, minha mãe orou, minha sogra orou e cá estamos. Cá estamos. E depois a gente vai entrar em outros assuntos, tá bom, gente? Por enquanto vamos encerrar porque o vídeo tá ficando grande. Mas você não vai falar do que você achou? Você fala do processo? Não, você já falou tudo já, ué. Mas é isso. Eu acho que só quem passa pelo processo sabe o quanto é desgastante.
Tinha dias que eu sentia muita dor no corpo, parecia que eu tinha apanhado de verdade, de tanta dor no corpo. Eu percebi que dentro desses meses, na semana da minha TPM, era muito mais forte os sintomas, porque eu acho que eu já estava sobrecarregada demais por todo esse processo. E é um misto de sentimento, porque eu tô vindo com a Emanuele, eu preciso de várias documentações da Emanuele, eu tô num lugar que eu não conheço ninguém, eu não tenho rede de apoio. Eu preciso contar agora mais com o Gustavo do que com qualquer outra pessoa, porque eu tô do outro lado do oceano, né? Minha rede de apoio tá do outro lado do oceano. Então, eu acho que pra mim foi muito doloroso nesse aspecto. Eu senti que o Gustavo deu uma baqueada, ele não quer falar, mas eu vou falar por ele, porque a gente é uma carne só. Ele deu uma baqueada na semana que a gente estava vindo, porque aí ele teria que despedir da mãe dele e ele teve que despedir das filhas dele. E outra coisa que até eu poderia ter falado no começo, quando a gente falou assim, não, vamos mudar sim, vamos pensar nisso sim, a gente ainda pensou nas meninas, nas três, na Emanuele e nas duas do Gustavo. Aí falou assim, vamos esperar elas crescer, elas fazer 18 anos, porque aí já não é mais responsabilidade nossa, elas são responsáveis pelos atos delas, né? E aí a gente muda. Só que aí eu já teria 40 anos, 42 anos, 40, né? O Gustavo também já estaria com mais de 40 anos. E elas vão crescer, né? O meu pai, pelo menos no casamento da minha mãe e do meu pai sempre deu prioridade para minha mãe ao invés dos filhos, porque ele sempre falou: vocês vão embora, mas a minha esposa vai ficar. Então, sempre que tinha algum problema, meu pai sempre ficava do lado da minha mãe. E eu meio que peguei isso do meu pai nesse momento e falei pro Gustavo: elas são nossas prioridades, são nossas responsabilidades, a gente tem que manter elas financeiramente, as três, porque eu tenho responsabilidade com a Emanuele, ele tem com as duas dele, que ele vai continuar cumprindo do mesmo jeito. Mas esperar elas crescer pra gente perder a nossa oportunidade, eu não acho justo. E outra, né? É uma oportunidade que talvez elas também queiram ter. A Emanuele já tá tendo, as meninas tá bem ciente de quando elas quiserem, elas também podem ter. Mas é bem desgastante, porque são várias coisas para você pensar, desde avisar a família, se preparar para isso que vai acontecer e tá aqui, igual hoje é domingo. Hoje nós poderíamos estar na casa da minha irmã, na casa da minha mãe, dar uma passadinha, assistir um filme, e parece que nós ainda tá meio deslocado, né? Por ser nosso primeiro final de semana, ainda tá meio que entendendo o que tá acontecendo. Mas em nenhum momento eu me arrependo, porque é tudo que eu sempre quis. Eu entreguei na mão de Jeová e eu falei pra ele que se não fosse da vontade dele, era pra tirar do meu coração. E se eu tô aqui do outro lado do oceano sem a minha família, é porque isso tem um propósito. E eu vou acreditar nesse propósito e eu vou lutar por isso até o fim. E o Gustavo, que é a parte mais calma, tá aqui. Então vai dar tudo certo. Vai sim. A gente vai fazer outro vídeo para poder falar sobre os valores, sobre essa perda de valor que a gente teve também, falar sobre as assessorias. Esse vídeo a gente vai colocar no YouTube porque é um pouquinho maior, né? Eu não sei editar, então eu acho que eu vou deixar ele inteiro mesmo. Mas se vocês souberem editar, quiser me dar alguma dica, quiser mandar alguma pergunta, fiquem à disposição. E espero que vocês tenham gostado. De primeiro momento é isso. Obrigada!